Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Saudações. Saudações para todos vós, saudações para todos nós, saudações para todos os seres que aqui estão em reino, em movimentos simples e realçando por si mesmo todas as possibilidades deste reino e de outros reinos e de muitos reinos. E que condizente a este reino, na fundação deste reino, na pátria do campo de vida de encarnados como todos vós. Na pátria de campo de vida, de que como todos vós, dentro da natureza humana e espiritual, implícita e explícita, e de todos os seres que estão aqui, e de que reino apenas invisíveis aos vossos olhos, num requinte tão grande, que pela própria invisibilidade traz recursos para nós, muito mais do que a nossa visibilidade. Quer dizer que a nossa visibilidade e recursos não são condizentes tantas vezes. Os recursos daqui são destes seres invisíveis aos vossos olhos e que recrutam possibilidades e recrutam aquilo que imputa em todas as possibilidades e todas as naturezas que somos. A qualidade de estar esquecido ou não da pátria original, está esquecido ou não dos seres que estão à nossa volta, esquecidos em totalidade, já que pelos nossos olhos carnais não é possível que os vejam, que os notem, que os saibam. Temos todas as influências possíveis que possa trazer para nós e sempre serão conclusivas dentro do pátrio de que cada um. E dentro do pátrio de cada um, alçando os seus olhos por todos os lados e não vendo mais do que paredes ou tecidos, então diz que de si mesmo faz vir sintomas de que de si mesmo faz vir sintomas daquilo que decresce ou aquilo que possa crescer, daquilo que possa redimir ou daquilo que possa infernalizar. Então, se temos este requinte, filhos desta vida de encarnados, o requinte de que, pelos nossos olhos carnais, é o que vai dar sentido e direção à nossa vida. Daqui, pelos olhos carnais, é que vamos poder recrutar o que de fato importa nesta vida. Então saibam, no requinte destes olhos carnais, destes aparelhos todos requintados que todos têm, e de que são aparelhos vigentes, sustentados, altineiros, e de que são por si mesmos realizadores. Então, se existe uma inteligência em vossos órgãos, ela é sustentada. Se existe uma inteligência que está por todos vós, em qualquer caminho ela é sustentada. Não realizamos por nós mesmos. Quando isto tem um realce tão grande, mas tão grande, tudo se torna distinto. Se temos a certeza que apenas por nossos olhos carnais tudo será verificado, tudo terá clareza suficiente, terá racionalidade suficiente, terá o sentimento suficiente, o conhecimento suficiente, que por nossos olhos carnais teremos as leis e o que rege as leis e o que rege a justiça,
E que pelos olhos carnais que temos, podemos abreviar todos os assuntos em todas as bibliotecas possíveis, existentes, dentro de todos os fundamentos já trazidos. Dentro de tudo isso que acabamos de tratar, de que sempre tratamos, para todos vós. Então, se caíssem todos vós, cada um de vós encarnado, e todos aqueles que podemos dizer desencarnados, fantasmas, como esses que se expressam, invisíveis apenas aos vossos olhos. E no que diz respeito, aqui não há visibilidade, e de que a visibilidade, de que aqui quem se expressa é através do condizente deste aparelho da natureza humana e espiritual que está aqui, de que tamanho poderia haver de dúvidas? Em se tratando de tudo isto, vamos dizer que tanto vós, como todos aqueles que estão aqui, com impressões absolutas como todos vós, sentados como todos vós, entendidos de si mesmo como todos vós, já tem tendo todo sentido, tudo que apraz ou não apraz, e toda ordenação que possa existir como todos vós, senão não estariam aqui. Se fosse pertinente algo que não os sustentava para ter aqui, desde vossos pés ao último fio de cabelo, não estariam. Não foi pelo depósito de qualquer tipo de superioridade e decisão. Tendo isto em vista, e do que nos apetece agora, no interior deste pórtico sagrado, portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, sempre traremos a visibilidade daquilo que adentra para todos vós, sustentados para que haja, até esta voz, até aquilo que transpira, até esta voz, a tudo aquilo que se movimenta, sendo sustentado. Quando assim o for e retornamos para o próprio sustento, então podemos dizer: o que diz respeito ao nosso caminho? Como poderemos dizer que o que diz respeito ao nosso caminho, se tudo a indicação pode ser extremamente falsa, extremamente enganosa, extremamente isto ou aquilo? Então saibam, recordem agora, se o sustento que os faz sustentar agora todos vós encarnados, sublimariam todas as aflições. Saberiam que algo sobrepuja a todas as vossas intenções, sobrepuja a todos os vossos intentos, porque todos eles são sustentados numa matriz da natureza humana e espiritual. E se o que sustenta, e o que fundamenta o que sustenta, ele é, tudo fica menor, insignificante. Quando tudo fica menor e insignificante, a chance de caminhar pelo caminho régio é infinitamente maior. Então olhem para todos vós. Se tivesse uma questão única aqui, qual o caminho régio depois daquele portão para cada um de vós? Seria cada um e de um modo de um. E se tiver um caminho só régio, que todos estariam saindo daqui, e de que o sustenta é. O que sustenta é o que sustenta tudo. Toda manifestação que possa ter, qualquer movimento, qualquer sensação, qualquer pensamento, qualquer sentimento e qualquer tudo, porque não os fabricamos. E na estadia da natureza humana e espiritual que condiz a tudo isto, não é por empréstimo, é porque trazemos conosco, dentro desta matriz geradora da natureza humana e espiritual, e que condiz muito parecido com cada um daqui. Se pela espécie que somos, e que podemos dizer que cada um realçaria de um modo, qual é o modo? Então poderíamos dizer que para saber daquilo que sustenta, haveria de estar visível.
pelos olhos carnais, pelos aparelhos deste grande mundo, que ampliam e ampliam, ampliam a visão carnal e até o infinito. E não poderíamos saber diretamente o que é que sustenta. Mas se tornando a este pórtico, onde a evidência máxima, porque é um pórtico, todo pórtico divide, separa algo de algo. Isto é o fundamento. Poderiam todos vós, todos os dias, dizer que existe um portal, uma porta que separa algo de algo, e que isto tem uma importância imensa, do que simplesmente numa mecânica, e daquilo que sustenta a mão, e de que abre uma porta ou fecha uma porta, seria nada. E se isso for tudo? E o que condiz de que dentro de um pórtico, de um portal, onde se separa algo, e de que quando abrimos só há uma vertente, uma, não duas, nem três, nem quatro, nem 10 e nem 20, e qualquer discussão humana, a vivificação. Ora, o que podemos dizer de vivificação senão, no significado real, aquilo que torna-se possível viver, vivificar, trazer continuamente a vida, e aquilo que faz viver. Ora, o que é o contrário do que faz viver de vossos organismos? O que é o contrário? Então vamos dizer que aquilo que possa, num primeiro estágio, que seja o vosso organismo físico que aqui traz, para esta terra, da possibilidade de aqui estar respirando, ouvindo, tateando, tendo todas as competências de ter fome e de precisar mantê-la, e de fazê-la sobrevivê-la, e tudo mais, mas estamos na vivificação. No primeiro estágio, que é dentro de uma contabilidade absoluta, e dentro desta contabilidade tem um igual, a morte. Então, na capacidade máxima da vivificação de vosso organismo físico, então, o contraponto é a mortificação. Mas é tão absoluto, que ninguém conseguiu resolver isto até agora. Ninguém de trilhões, bilhões ou quadrilhões de seres que estão encarnados ou desencarnados. Vós. Que importância tem vós além do que sois sustentado? É isto que trazemos. É isto que trazemos. Então sejam resolutos que neste primeiro estágio de vosso organismo físico, no máximo que ele possa estar, dentro do que possa estar vivificado, é o que estão agora aqui. É o máximo. Sendo que o contraponto é absoluto, e se esse contraponto é absoluto, então podemos dizer que somos seres encarnados, que nascem e morrem, vêm e vai, absolutamente, sem um contraponto, sem uma discussão, absolutamente. É uma equação extraordinária, não é? Bom, esta é a primeira camada, mais visível, tocada, e mais infinitamente milagrosa. Já que o tocante do organismo dele, que ninguém, nem o Frankenstein conseguiu realizá-lo, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão das mais inteligências possíveis, vai pegar um pedaço de cada um e fazer realizar a obra-prima de que cada um esteja aqui. O que mais precisamos? Então, qual a sordidez em nós? Do que diz respeito ao que está do lado, do que mortifica, ou de estar do lado que vivifica. De que tamanho está em nós? Bom, se está em vosso organismo, se está no milagre de vosso organismo,
que ele não produz em absoluto, de modo algum, qualquer qualidade possível da natureza humana e espiritual, condiz sim, soberanamente, com todos os animais desta terra muito parecidos, e de que eles estão no reino da perfeição, a menos que esteja a interferência do homem, nós, homens, prodigiosos mortificadores de tudo, inclusive de nós mesmos, mordemos o rabo, a perna de nós mesmos, mordemos a nossa própria inteligência, mordemos tudo, mordemos todas as capacidades, mortificamos o que é possível, como devastadores, mortificamos a lei, que é uma entrada nossa, que não há nenhum lugar desta pátria e de todas as pátrias onde não há um exercício de lei e de justiça. E mas mordemos ela, trapaceamos de todos os modos possíveis, rasgamos cortantemente. Quer dizer que estamos encarnados para ter uma revelação. Existe algo dentro de nós, que é mortificador. Bom, mortificamos nosso organismo. Se ele tem a possibilidade de tanto, mortificamos. Porque entendemos que pode ser isto ou aquilo. E por causa de ser aquilo, isto ou aquilo, mortificamos nossos intestinos, mortificamos nosso estômago, mortificamos tudo. Até que ficasse insuficiente. Então comemos e mortificamos o nosso próprio rabo. Então deixa do lado que devoramos também, mortificamos, voltando a este pórtico. O que há numa segunda camada, numa segunda velocidade que tratamos, numa terceira, numa quarta, numa quinta, que o âmbito é o mesmo. Então quer dizer que para estes encarnados, olha, encarnados e desencarnados, o que significa isto? Se significasse que somos encarnados na carne, olharíamos para a nossa carne, soberanamente dizendo, meu Deus, meu Pai, meu divino Pai, onde eu vim parar? Retornando a este pórtico, que não é nada, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Para que isto? O que significa isto? Significa que vivificar o organismo é uma coisa e vivificar o espírito é outra. Quando vivificamos a carne soberanamente, o espírito não é nada, porque a carne não vê o espírito. Ora, mas o que é o espírito? O espírito é o cerne de algo. Que não está para encarnar ou desencarnar. O espírito é algo que, quando podemos encontrá-lo, que jamais encontraremos, é o sustentador em nós. Então, aqui está se expressando Madre Paulina, o espírito de Madre Paulina. O espírito de Madre Paulina, ou as impressões imensas de Madre Paulina ainda. Quer dizer que as impressões de Madre Paulina estão aqui se manifestando. Apenas que há algo distinto, só apenas isto. Estou revelada disto, estou revelada desta carne, estou revelada de minhas impressões. Estou revelada que fora do sustentador não sou nada, porque sou apenas a obra-prima do que sustenta. Mas aqui, como soberanamente não seremos nada? Se forjamos a possibilidade de ser algo mais importante do que tudo.
até da própria morte, que viramos as costas como se não existisse, morrendo. Sabiam que estão morrendo agora? Que o mortificador já tem a pólice de uma parte maior cada dia, ou não? Então, se nosso organismo, aquilo que apenas nossos olhos carnais veem, daquilo que pensamos apenas pelo que nossos olhos carnais veem, mesmo incluso todos os aparelhos desta Terra, que pode verificar a centenas de milhares de quilômetros em distância, ou do tamanho do mínimo, até o máximo do máximo, depois é o inexistente. Enquanto temos a impressão de que somos algo tão importante, ficamos acima daquilo que nos sustenta. Somos mais importantes do que sustenta nossos filhos, que levanta e desce, que levanta e desce. Somos mais importantes daquilo que possa fazer da lágrima a possibilidade deste olho existir durante 80, 90 anos. E se ficarmos tratando disto, vai amanhecer muitos dias para tratar de todos os milagres que pisamos em cima deles todos os dias. E dentro de algo de nós, que se desligou do fundamento, se desligou do sustentador, ficou algo atravessado. Que é nada e tem impressão que é tudo. Que tem os seus intentos pensando que é tudo e é nada, porque num segundo não será mais nada. Então seremos apenas objetos de circunstâncias. O que da chamaremos a deriva. E quando tratamos disto, nos dá um ímpeto e uma bem-aventurança imensa. Então existe algo dentro do aspecto iniciático de retorno ao fundamento. Sabe que estão sentados no fundamento, estão mordendo o fundamento. Vão caminhar dentro do fundamento, porque só ele pode existir para dar para todos nós. Então onde que ficamos diferenciados? E lutamos com todas as unhas que temos para nos manter indistinto da verdade, do fundamento, do que nos sustenta. Não é algo que nos sustenta. Eu mastigo o que eu quiser e estou sustentado, porque eu me sustento. Sustenta. Produz o vosso sustento, que sustenta, que te sustenta. Então, filhos desta vida, pródigos filhos desta vida, porque não há outro modo que não seja. Não há outro modo que não seja. Senão não haveria, nem estariam sustentados, nem estariam da matriz humana, espiritual, nada, absolutamente nada. Então, onde será que esta terra do nada, onde o nada é nada? Até o nada é sustentado. Só existe algo. Só existe algo. A trilhões de quilômetros daqui ou não, na vigência de uma infinidade de campos de vida, aquilo que o sustenta. Se somos filhos do que sustenta, é tudo que temos. Fora disto, somos algo tão disforme, tão absolutamente disforme. Então, se soberanamente cada um de vós encarnados, nós todos, nós, estamos falando de nós, encarnados, vós, que estão de passagem neste campo de vida,
dos encarnados. Campo de vida dos encarnados. Vão chegar e não vão levar. Vão chegar e não vão levar. Vão levar algo na competência daquilo que vivifica, pelo que mortifica todos os dias. Nesta questão, se viesse de outra galáxia, como estão agora, para outra galáxia, e fosse para outro campo de vida, imediatamente, como poderiam olhar para aquilo? Como será que olham para todos nós encarnados? Uma aberração? Um simpósio de aberração? Será que é isto? Ou algo mais bizarro que possa existir de tudo que é possível? Quando na revelação disto, de tudo que tratamos, a revelação não quer dizer que encontramos os altares, todos os altares possíveis, de todas as preleções possíveis, e alcançamos o Senhor. Sabemos que estamos sendo infinitamente aberrações. O que pode cada um achar desta vida aqui? Sendo que a vida, é ela que sustenta. Então, no todo pronunciado crístico, significa o que tratamos. Em primeiríssimo lugar, primeiríssimo lugar, ó Pai. Caminhe através desta revelação. Aí puseram o Cristo no meio, que tivemos que passar por cima dele. Através da minha revelação, que seja a vossa revelação, caminhe através dela. O que edifica nesta terra, sendo que o lírio do campo, por si mesmo, no seu próprio exercício de edifício, sobrepuja toda e qualquer civilização do mundo. Amareis o vosso próximo tanto quanto a revelação me dá. Porque na revelação que me dá, o meu próximo é o próprio fundamento do milagre. Como não vou amar o milagre? Ame o vosso próximo. E o vosso próximo é sustentado pelo Pai. Vai sustentar quem? A degradação? A imundície? Que próximo? Então, este próximo, só podemos amar aquilo que o sustenta. Podemos amar o indigesto, aquilo que pode dizer sim ou não, desta vida ou não desta vida. Que pode dizer diz sim ou não, ou que pode achar o que está no caminho correto. Qual? Pegar o caminho correto, todos vós. Mas quando o caminho que estamos, isso fica definitivo por nós, nós entendemos como é o correto, cada um que está aqui. Porque identifica exatamente o nosso ato, e o nosso ato, e a premência do próprio ato, diz respeito que falamos sem falar. Então, no átmico, crístico é o que tratamos. Quer dizer que Madre Paulina haveria de amar o seu próximo no interior da Santa Igreja Católica Romana. E de que seu próximo, eu amando-o, eu poderia fortalecer aquilo que degrada, aquilo que mortifica, aquilo que engana, aquilo que se embevece, aquilo que se envaidece, aquilo que se alimenta 10 vezes mais do que precisa.
Aquilo que possa ter um sinuoso poder imenso, já que representa algo tão grande que está por toda esta terra. Madre Paulina, por indício crístico, haveria de amá-los? Porque era meu próximo. Amo o que vos sustenta. Como vou amar meu próximo, esses próximos que estão aqui? Amo o que vos sustenta. Amo o milagre do que sois. Vou amar o que? Vossas escolhas. Como vou amar o caminho que embriagado o caminho? E daquilo que embriagado decido, daquilo que é embriagado ou embriagado, posso definir. Com embriagado ou embriagado, posso definir o que posso representar nesta terra. Então fique são primeiro. Ora, tudo isto está na pólice de qualquer um nesta terra poder ouvi-lo. Sabe quantos poderão ouvi-lo? Primeiro está formalizado e formatado de que Madre Paulina é uma representante comercial da Santa Igreja Católica Romana. E muito bem, porque já saberia que farias esse trabalho muito bem. E está feito. Conquistando centenas, milhares, fazendo os caminhantes e mendigos, amando o seu próximo. Qual o próximo? Está escrito. Isto vem de uma fonte mais próxima possível, crística. Então, quando caminharem, por onde caminharem, saibam o próprio caminhar. Por onde vão e vão, pelo próprio intento de cada um, intrínseco, é o que sois, é o que definir o que sois. Então, se Madre Paulina diz, antes de tudo que é possível, só sois porque sois sustentado. Se está no campo de vida de encarnados, é porque realizaram a obra-prima de realizar. Dentro da inteligência científica, a maior de toda a inteligência científica que possa reinar em centenas de anos que virão. Colocar a pólice de um ser invisível no visível e fazer multiplicá-lo. E fazendo multiplicá-lo, donde uma fonte geradora, dentro de uma fonte geradora que não fizeste e ninguém fez nesta terra, fez realizar a obra disto. Estão todos vós. Madre Paulina também. E no que diz respeito a tão pouquíssimos encarnados que estão aqui, mas milhares de desencarnados que estão aqui. Todos nós somos visíveis, infinitamente, estreitamente visíveis. Estão no campo de vida de encarnado. Quando olharem e pisarem um dia, respirarão falando, eu estou num campo de vida de encarnados. Abre e fecha os olhos. Sinto uma saliva na boca. Estou encarnado nesta terra. Então saibam que da capacidade do que for possível de estar encarnados nesta terra, nada o realizaram. Então saibam que a pequenez é gigantesca. E do que possa interferir nesta terra, de todos os modos possíveis, de todos os traçados, serão correspondentes. Então, se já ouviu tratar do que é correspondente, um correspondente equivale a uma corresponsabilidade. Se errar o correspondente, erra tudo. E se errar tudo, serão chamados por aquilo. Então, se esteja um correspondente em outro
em outro país, em outro pátrio, e seja um correspondente distorcido para ver o que acontece, serão chamados. Então, se estamos aqui correspondentes, seremos chamados. E quando sentirem que estão encarnados nesta Terra, saibam que estão num planeta como se estivesse à deriva num grande universo. Os cabelos estão crescendo. E se quisermos ser imbecis, ficaremos 1000 vezes imbecis. Se quisermos estar degradados, seremos sustentados. Se quisermos matar o próximo, também, porque para matar o próximo, precisa ter força no braço. Só isto é suficiente para saber o que diz respeito ao princípio entre nós. Saudações. Saudar a ação, saudar o ato. E saiba que estamos saudando aquilo que não tem mais escolha. E quando não temos mais escolha, e os nossos atos já estão naquilo que não tem mais escolha. Então, e tivermos uma luz disto, sabemos que todo o traçado da correspondência nos fez escravos. Da ganância, da luxúria, das escrituras, daquilo que entendemos, daquilo que copulamos, daquilo que nos alimentamos. Daquilo que exemplificamos. Então é muito simples. Simplesmente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se somos extremamente devastadores, amaremos o nosso próximo como devastadores que são. Quer dizer que quando entendemos que nós somos e o outro também é, na qualidade daquilo que está extremamente longe do fundamento, não haverá como acertar. Não haverá como acertar. Sorteamos todos os dias, como bingo. Mas já sorteamos tantas vezes como bingo, que aquela bolinha sempre cai igual, aquela bolinha sempre cai igual, aquela bolinha sempre cai igual, aquela bolinha sempre cai igual. Mas estávamos naquilo que pode ser ouvido disso. Na complexa impressão devastadora de que possa ter o exercício do ato e de compreender do que o significa, aquilo que significa e a impressão que existe de Madre Paulina. Isso quer dizer que Madre Paulina, querendo ou não querendo, carrega uma bandeira pesadíssima, não querendo mais carregá-la. Estamos tratando aqui. Sabe quantos poderiam crer em absoluto que é Madre Paulina que está se expressando? Se for de verdade para cada um que está aqui, de que tamanho é? Aquela Madre Paulina que não é a irmã dela, que não é a pajem dela, que não é isto ou aquilo, é a Madre Paulina, e para a Madre Paulina estar aqui significa o apogeu de um ser que pôde decidir que faria a maior propaganda que pudesse ser nesta terra. Foi escolhido e aceitou o cargo. E que significa este pórtico para a Madre Paulina? Que pode tratar de fundamento
inquestionável agora com qualquer um, porque qualquer um pode levantar e questionar o que Madre Paulina está tratando. Se tem um poder que sustenta vossos filhos agora, que pode parar o vosso estômago. E podemos dizer assim: amamos vós, ao próximo que aqui está, e podereis ser fiéis aos fundamentos, serão. Mas se forem fiéis, nós amaremos muito mais, mas amaremos mais ainda. Então só a verdade e a vida sabe o que é amar. Amar significa muito mais do que uma pólice pessoal, de algo para algo. É um aquisitivo inexorável. É um milagre inexorável. Então, quando todos vós, mas todos os seres que aqui estão, então saibam que daqui a pouco a roda vai virar e estarão os fantasmas aqui e vós estarão lá. E não sabiam disto? Ou é de primeira mão? Daqui a pouco. Daqui a pouco tudo quesito que possa entender de abrir aquele portão desaparecerá. Estarão em outro campo de sensações, outro campo daquilo que possam saber, não um campo onde direção e sentido podem levar dezenas de anos para voltar. Isso não significa nada. O que edificamos em nós, no contraverso, na contraparte, de que se isto de verdade fosse, e do caminho que tomamos lá fora, e de que aquilo representasse nós, não porque aquilo que entendemos disto ou daquilo, pelo ato, pelo caminho, por onde estamos, por onde vigiamos, por onde decidimos, e todos estes verbos que são sustentados. Então pergunte para todos vós, quando eram pequeninos, quando os ossos foram ficando grandes, os músculos, as vértebras, tudo, pergunte que um dia entraram em algum lugar e que deram de presente a capacidade de escolher, decidir. Sendo que isto é implícito e explícito para todos, porque é uma característica de entrada, como uma característica de entrada de uma máquina. Ela tem uma característica de entrada e realiza a obra da máquina, que tem que ser um tipo de coisa deste mundo que é da natureza humana, espiritual. Isso é extraordinário. O que mortifica o extraordinário daquela porta que abrimos e vimos a vivificação. O que mata isto? O que mata a capacidade de que um milagre em um instante possa ser tão grande? De que está em nós, que a mortificação tão grande, que amamos a própria morte vivos, como se esta morte não houvesse. Então vou contar um segredo direto para todos nós. Há centenas e centenas, escutando o Madre Paulina. Então este pórtico é simples, mas insignificante, tão pequenino, que tem uma abrangência tão grande, como um microfone neste mundo, ou um aparelho que está em vossos bolsos, que pode comunicar-se com todo o mundo. Então todas as basílicas juntas nesta terra, não dá o número de seres que estão escutando Madre Paulina aqui. Quem está aqui? Quantos encarnados estão aqui? Fogem daqui. Como o diabo foge da cruz.
Todos querem ser pessoas, querem ser desígnios e querem ser acariciados como desígnios. E querem ser amados no jugo do que o Pai falou, do que o Cristo disse. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos no decorrente do que primíssimo lugar o Pai sustenta. E sereis aclamados pelo Senhor. Então está muito abrasiva a competência desta ordem e a competência de tratarmos diretamente os fundamentos, tão diretamente, como se Madre Paulina absolutamente estivesse encarnada entre todos nós. Só que na apólice disto, infinitamente mais, já que Madre Paulina tem a revelação de tudo que tratamos, apenas isto. Mas as impressões todas continuam vagando, não continuam? E quando aqui reinamos no interior deste pátio, e sentamos no fundamento e naquilo que sustenta, e olhamos diretamente para tudo que sustenta todos vós, nós vamos amar quem? Senão aquilo que sustenta. O prodígio, o milagre, vamos amar quem? Levante as mãos, levante e diga qual é, o que sois, o que dirige vós nesta vida e nesta terra, qual é o intento possível daqui a alguns minutos. É isso que nós vamos amar? Pietras verídicas salientam vocifera. Pedras verídicas salientam o que vocifera. Então tomem disto. Seres invisíveis a vossos olhos, traz este recanto para todos nós. Invisíveis. Será que nós, visíveis encarnados, teríamos o poder de realizar esta obra? Seres invisíveis. Será que nossos olhos carnais só entendem que o poder está na potência, naquilo que podemos realizar a obra de ver, de saber que existe através disto? Isto é aquilo que nos sustenta. Deus averigua, consente e nutre inexoravelmente. Então, cuidado. Este é o nosso desígnio e nosso teste. Sem tempo, não há. Por que haveria tempo? Pode acabar o Sol, acabar este planeta, acabar isto, mas já tem outro surgindo inexoravelmente. Por que haveria pressa? Então, a pressa é um requinte do que e para quê. Então, Madre Paulina tem uma pressa e tem um requinte nesta pressa.
No requinte desta prece, existe algo que me dá estímulo. E o estímulo me faz estar aqui. Então, sem pressa, ou temos uma pressa e o estímulo para quê? Ou se temos só estímulo de permanência ou de neutralidade, de que acabe o mundo do mesmo modo, 10 vezes ou 20 vezes, e se o estímulo não tem, porque algo em nós o matou, estrangulou, porque algo em nós exatamente quer e perfaz todos os dias exatamente aquilo que diz respeito à nossa vida. Se estamos um pouco pobres, somos testados, porque se muitos que estão um pouco pobres, se ficarem com recursos rápidos, vão de novo, absolutamente de novo, perder a oportunidade. Dei algo. Então, para dar algo, precisa estar no lugar certo e da oportunidade possível, para que não possamos apressar a sua imbecilidade. Palavras de Madre Paulina. Sendo que, como todo mundo sabe, Madre Paulina, que tantas vezes esteve nesta terra, encarnada dentro da Santa Igreja Católica Romana, como do elemento masculino e do elemento feminino, muitas vezes. Utilizou todos os dons de tantas vezes, para se alientar, fazer por evidência a capacidade da Santa Igreja Católica Romana poder ter existência pelo seu poder e poder curar os pecados do mundo. Curou-me de todos os pecados. Madre Paulina está livre? Não está? Então, um segredo para todos vós encarnados, mas muitos desencarnados, numa pólice de que estes muitos não apenas aqui estão, assentados como todos vós, com todas as suas impressões, e olhamos assim, e as que valem se materializam, se realizam, é a obra-prima. Nossa! Para salientarmos isto. Sabe por que tantos poucos estão aqui e tantos poucos se interessam pelo que tratamos? Porque isto está lacrado. E é para o futuro, não é para agora. Estará nesta terra. E ficará nesta terra. E estão fotografados nesta terra, todos nós. Estão visíveis. De todos os modos possíveis. E se já fomos muito grandes nesta terra e trouxemos recursos aqui, a visibilidade disto é um grande demonstrativo. Para que tamanho nós trazemos os recursos e onde colocamos. E nos testes que temos. Todos nós. A síntese disto está por muitas linhas, muitas ordens que aqui reinam, totalmente distintas, e que num olhar único, todas elas só foram realçadas pelo fundamento, pelo milagre e pelo que sustenta. Então, aqui está Eurípides Barçanufo, que em todos os tentáculos possíveis nesta terra, muito rapidamente nesta terra, e onde não está nesta terra, sabe disto, de que amar o vosso próximo como sempre trouxe. Está
em velocidades distintas. Se tiver numa só, é um grande engano. E todos aqueles que se manifestam, por excelência, pelo facilitador de utilizar este aparelho, e de que, de uma vida inteira, trouxe a possibilidade de estarmos totalmente à vontade. E por seres invisíveis que eles eram a obra-prima de poder ativar este pórtico suficiente para que tudo isto que possa reinar aqui seja tão simples como respirar. Somos tão caridosos que queremos para o nosso próximo, os seres que não estão mais aqui, os seres que se foram, que rapidamente estivessem nas nuvens plácidas, lindas, azuis, e de que estavam na paz divina. Então saibam disto. A paz divina está em nós, daquilo que estamos lúcidos. Becis, lúcidos. E desta lucidez sabemos do nosso caminho, mesmo sabendo que estaremos descalços, com muitas pedras. Então o que desejaremos para os nossos irmãos? Vamos encharcar nossos irmãos de tudo que é possível, para que fiquemos tão grande, e de que tão grande, que este encharcamento nos faz grandes demais. Desencharquem, deem pouco, deem fome para que tenham saber do que significa aquilo que vai sustentá-la. Exemplifiquem na simplicidade. Não precisamos de 2 covas, sabia? Uma só. Não precisamos de 2 berços, um só. Não precisamos de 2 pratos, um só. Todo o milagre existente aqui está em todas as partes do universo, em todos os meios pátrios, de todas as partes do mundo, desde este solo, todos os elementos. Vamos procurar o quê? Vasculhar o quê neste mundo? Sabe o que nós vamos vasculhar? A nossa inutilidade, o nosso vazio estúpido, imenso. Vamos procurar outro céu melhor que este? Então, por assim dizer, tem uma voz que diz: Madre Paulina, está na hora dos ritos de passagem. Os ritos de passagem, aquilo que faz o exercício de fecharmos o circuito deste portal de vibração, e que diz respeito a algo muito intrigante, que no proveito disto nem algo crístico, no que diz respeito à potencialidade da natureza humana e espiritual, que dentro de todas as expiações possíveis, dentro de todas as ganâncias, luxúrias, infortúnios e tudo, possam saber que quanto mais isso, mais estão pobres. E de que ficar rico significa que todo aquilo que nos sustenta, precisa nos sustentar um pouco mais, de uma velocidade a mais, para sabermos dos olhos da velocidade a mais.
para sabermos do saber da velocidade a mais, da visão do saber disto. Isto quer dizer que tudo o mortificador que está em nós, em todo este mundo, vai tirar isto. Para que isto fique algo mais importante do mundo, sendo que somos passageiros, extremamente passageiros. Então, dado a isto, exemplificamos dentro da possibilidade desta natureza humana e espiritual de um ser que, na apólice de uma grande revelação de que tudo que tratamos, cuidou dos seus passos. Aí ele olhou para os seus passos e viu por onde caminhava. Olhou para os seus atos para ver de onde ia, para onde que. Então teve a revelação de toda a sua manifestação, de onde, em aparência, podia ser que tinha decisão e não tinha mais. Aí dentro disso teve a revelação que se escoava a potência divina, aquela que poderia potencializar uma velocidade a mais, como deste aparelho. Que numa velocidade a menos é a menos, na velocidade a mais é a mais. E do que diz respeito à natureza humana e espiritual, quando esta potência a mais não se dissipa, quando todo o embramamento, como toda a embramação, como tudo que podemos surgir de nós mesmos, porque este é o caminho, este é tudo e tudo aquilo. E tudo isto estava numa questão esclarecida. Pode então acontecer algo. Quando esta potência a mais, só há uma sugestão natural e simples, um quesito maior que todos, que possa atravessar pelo caminho, pela verdade, pela vida de um caminho já feito, e de que este caminho precisa ter lucidez, visão, e de que precisa ter, principalmente e fundamentalmente, o assento no todos os fundamentos. E um quesito maior, ainda a entrada que podemos dizer da fé de uma pessoa, é um desígnio, é um fio que floresce dentro do ser da natureza humana e espiritual, é seu Criador. Pode ser de outro modo? Pode. Pode ser do modo como quiser. E que no que diz respeito a isto, utilizei tanto a garganta desde que ficou assim, no ímpeto de tratar e expressar com todos vós sempre se apresenta uma passagem, porque de algo como do pórtico, uma porta, um pórtico, um outro pórtico de uma velocidade a outra, não um pórtico de uma velocidade para outra. Aqui existe um portal para uma velocidade outra. Quando se apresenta isto, de um modo incooptível, absoluto, inquestionável, indiscutível, onde estivermos, que podemos ter o balaustre de ter recurso e achar que podemos, que para o alto da montanha e no ápice dela, podemos encontrar o sustentador, ou o diretor de nossas vidas e daquilo tudo mais, está em onde estivermos. Esta passagem que se apresenta é o teste do que significa a apólice, de um rito de passagem. Porque ao passarmos por lá, nada mais vai ser igual. Então talvez um guia, um grande guia, que aguarda talvez alguns milhares de anos, se apresenta. Porque tudo, em todas as passagens, sempre é um guia.
E por que ele é um guia? Porque ele já passou várias vezes e sabe o que é passar. E nós precisamos de um guia, não precisamos? Então este guia diz, olha, está prestes a passar de uma velocidade para outra. Tudo vai ser distinto, mas vai continuar da natureza humana e espiritual, não vai tornar-se outro tipo de animal. Vai pensar, vai sentir todas as qualidades intrínsecas e todas as qualidades possíveis, a fé, a lei, a justiça, todos os poderes que possam ser daquilo da mais velocidade mais baixa, que está no ato de copular, copularemos de outro modo. Está pronto para isto, mas não olha para trás. Bagagem fora. Sozinho, aí este guia vai trazer assim. Será que não sabe que daqui a pouco não estará no campo de vida disto, estará sozinho? Só existe uma cova, meu amigo. Quer dizer que isto pode. Isto quer dizer que não aceite de uma velocidade para outra. É como queimar as misérias que temos, as impregnações e as impressões das piores possíveis. Demarcadoras de grande mortificador, que puxa para baixo, que puxa para todos os lados. E quando adentra esse ser da natureza humana e espiritual, intrigantemente, numa velocidade onde tudo é totalmente distinto, encontra um lugar. E este lugar não é uma paisagem. Ele encontra um lugar onde o descanso, um lugar do descanso. Ora, o desconhecimento total do que é um local de descanso absoluto, porque vivemos eternamente cansados, deitamos em camas macias para descansar, chegamos de todo modo possível para descansar. E se for 1000 vezes mais macia ainda para descansar. Se o ar for ameno. Mas quando ele encontra um lugar onde o descanso é, então na velocidade que está, tem a sensação da natureza humana e espiritual, porque é da natureza humana e espiritual, pode exercer uma velocidade maior o pensamento e o que possa sentir junto e dizer, eu encontrei a terra do Pai e aqui estarei. Um parênteses. Muito ao avesso de encontrarmos este lugar do descanso, queremos encontrar camas macias, as mais macias possíveis. Então procurem camas macias, não uma. Põe uma do lado da outra. Façam 40 lugares de cama, cada dia para uma. E descansem para ver. Existe um lugar de descanso. Este lugar de descanso da natureza pródiga, do elemento e do milagre que somos. Fomos feitos para isto. O descaso, a imbecilidade, nos levou a procurar camas macias. Então este ser, como todos vós e todos nós, imediatamente, aquele estado de descanso aflorou algo, a gratidão. Ora, ele não foi no lugar da morada da gratidão. A potência maior
floresceu a gratidão. Quer dizer que a gratidão é nossa, é da natureza humana e espiritual. Todos os humanos que diz, por todos os cantos desta terra, têm um tipo de aspecto de gratidão. Até pelo inferno. E ela é sustentada. Só que a gratidão, quando ela floresce no efetivo direto, único, não distribuído, instantaneamente, este ser entra em oração. Não foi numa capela orar. Aqui a entrada que temos de orar é absoluta. Então buscamos uma cama agradável para orar. Sendo que orar está em nós e é natural que seja e será para sempre, senão não seremos da natureza humana assim, espiritual. Seremos um lagarto, um pássaro, um peixe. Na pólice disto, vamos levantar nossas mãos. Isto é um ato, não é? Então, como ato de estender as mãos onde estamos, significa a vida de todos vós em todos os atos que prodigalizam. Todos. Tem o verbo pelo ato. Entrar em oração significa o feitio de um elo mais possível do Criador e a criatura, que por acaso somos nós, um milagre existencial. Quando entramos em oração, e aquilo que sustenta tudo isso tem o seu trajeto. Ele tem seu curso. No que diz respeito a este pórtico, quando entramos em oração, trouxe para nós 3 vertentes, 3 intentos, ou 3 disposições, ou 3 o que quiserem, mas é por nós. Ímpeto. O primeiro, podemos ser agraciados com seres de quem muitas vidas, muitos trajetos e muitos modos, a cada um teve um tipo de afinidade. Dentro disto, dentro daquilo que floresce dentro, tem um ímpeto de encontrar, reencontrar. Para cada um. Não é um que vai cumprimentar todos. Um vai cumprimentar um outro vai cumprimentar o outro, que diz respeito a vossas jornadas. Então vão sentir, por acaso, que ele vai colocar mãos, porque tem mãos, dedos, em cima de vossas mãos, e vai sentir uma eletricidade sutil, talvez, uma vibração sutil, como queiram. Quer dizer que a nossa sutileza, de uma velocidade à outra, está em contágio com outra velocidade invisível. O que cada um de vós dirá para este ser? O que este ser dirá para todos nós? Será que dirão para ele, boa tarde, boa noite, tudo bem?
que diríamos? A pólice disto é o segredo de cada um. É de vossa conta e da conta deste que se aproxima. A segunda vertente aquilo que possamos aqui esclarecer, tornar claro, tornar límpido do que significa um guia. Então saiba, um guia, ele tem a respectivação no interior de um tipo de radiação. São algumas principais que se multiplicam em muitas e muitas e vão se multiplicando. Então o guia, ele atua numa irradiação que tem a propriedade da irradiação de cada um aqui. E ela é natural que existe algo de que faz a contento do guia e daquilo e do ser que está que tem a propensão daquela irradiação. É simples. Então saiba, esclarecemos aqui o que diz respeito a este guia aqui, pode agora, na irradiação que combina com os guias de propriedade para que possamos esclarecê-lo. Não haveria possibilidade nesta terra e no conjunto da obra, da progressão humana, se não houvesse guias. Guias não são arrumadores de emprego. Guias não são obrigados a curar à distância. Guias não são obrigados a isto ou aquilo. Os guias têm um propósito extraordinário. Então, do guia mais propenso desta terra, daquilo que está nas matas, na montanha, em todos os lugares, ele só tem uma propriedade: fazer valer a ida e o retorno, reconhecendo todo o seu trajeto e sabendo profundamente onde estão. Mas sabe o que significa isto? Significa que quando nos perdemos nas montanhas, ou quando nos perdemos nas matas, podemos morrer de fome, de sede. Sabe o que significa isto? Ah, não, é muito pouco, não é? Sabe quantas velocidades existem dos guias? Que tipo de sede que temos em desespero? E que um guia pode levar para uma fonte. Então existem atrocidades com relação ao guia, dentro de tudo o que é mais mortificador que há em nós. Então pisamos em todas as pontiagudas que fosse possível, de todas as intempéries de nosso ser, e depois pedimos para o guia curar nossos pés, e obrigamos. Está esclarecido. Mas saiba, nas montanhas ou nas matas aqui, entre encarnados de propriedade encarnados, que é um campo de vida milagroso de um tipo de modo de vida. Provavelmente ele dirá assim: está muito cansado, deixe toda esta bagagem aí, porque não vai ter fôlego para retornar aonde precisamos. Todos os pesos para fora. Ah, não, então me despeço. Se tem que é melhor morrer aqui do que morrer no meio do caminho. Então que morra logo, debruçado em toda a sua bagagem. A terceira vertente: seres curadores. Como a pele e o tecido precisa se curar, ela cura.
há também os seres que são curadores. Por natureza, eles não estão pensando em ser curadores, nem entrar numa universidade para ser curadores. Tem um instinto de curar. E tem uma matriz daquilo dentro de seu dom de curar. Não vão escolher para curar. Propósito é que quando esteja na possibilidade de que ele possa realizar esta obra, ele realiza, a menos que as portas estejam fechadas. É o que batemos a porta no nariz deles. Então, há seres da natureza humana e espiritual dentro desta vertente. Há seres naturais que diz respeito a seres da natureza humana e espiritual, que não estão no campo de vida desencarnados, estão em outro campo de vida. E trazem consigo essências, minerais e tudo o que é possível. Nós somos feitos disto, não é? Nós somos feitos dos elementos de essências e minerais. Onde estamos? Num facilitador enorme. Abram as portas. E tenham dignidade. Dignidade mesmo. De saber que não vão de novo procurar a pior estrada daquilo que traz o fomento de todos os vossos desejos, e depois pedir para estes oradores, depois de curar 10 vezes os pés, que cure mais uma, mais uma, mais uma e mais uma. Eles vão tentar o possível. Então, notem vossas mãos. Que prodígio está em vossas mãos. Então há algo dentro de todos nós que vai mortificar isto daqui a pouco. E vai dizer, então vamos colocar um aparelho dentro de nós como de febre. E no meio do braço. E ele vai dizer, está com febre. Então que coloque um aparelho que saibam que há algo dentro de nós que vai mortificar tudo isto. Pelo empenho máximo do gosto que temos de ser mortificadores. Vamos reunir as nossas duas mãos. Existe algo que está por nós agora, e de que é sustentado, de que tudo que possível será mortificado disto. A consagração. Sabe o que consagramos todos os dias? Nós. Sabe o que consagramos de todos os dias? Mais do que tudo que nos sustenta, mais do que tudo nesta terra, nós. E no sobreaviso disto, colocaremos todos os recursos em nós. E colocaremos daqui a pouco. Consagrar significa o feitio daquilo que é sustentado, onde ficamos diminutos perante algo. Não que seja um pouco maior, de que é mais do que infinitamente maior. O despojo disso trata que não somos nada, estamos à revelia da nossa própria imbecilidade. Poderemos trazer o mel
E podemos também saber que constituímos o gosto do fel. A consagração, desde o princípio, desde todo o civilizatório que reina nesta terra, e antes dele, e depois dele, e depois de todos dele, significa que nada há e possa estar e ser maior daquilo que sustenta e o sustentador. Numa tríplice, eterna tríplice, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A rédea do soletrado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo significa testemunha, além de qualquer causa. Sendo que o Espírito Santo está muito longe de qualquer algo que esteja causa e efeito. E a pura estadia, e a pura testemunha disto. Então não ousem tratar lá fora assim. Então algo trouxe para nós, com calma, muita calma, que ao invés de mel, nós gostamos do fel. Nossa! Podemos tratar tudo como se fosse nada. Então cuidado. Pode abaixar as mãos. Abençoada seja esta possibilidade entre nós. Mais do que abençoada. E esta possibilidade entre nós está lacrada. Mas sois vós que estão aqui. Então há uma bruma aqui. Porque estão entre velocidades. Estão. Isto é simples, não é difícil. Só que trocamos isso. Por quê? Quer dizer que podemos estar entre, quando uma velocidade um pouquinho maior nos é emprestada por estes seres que aqui estão, um pouquinho mais. Temos uma movimentaçãozinha pequenininha, pronto. Bens a Deus, filhos desta vida, aprumem-se, nos aprumemos, porque só há dois caminhos, aprumar ou não, porque a escada que sobe e desce é inexorável. Só existe uma cova, uma cama, um prato. Não esqueçam disto. E de que escolhemos descansar em camas macias, só que ficamos de tal modo cansados, que não há o que possa de macio nesta terra poder fazer. Oxalá o faça e aconteça. Está encerrado. Caminhe calmo e lentamente. Abra o portão e respire em vosso destino.